Oi, gente, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos mais uma vez aqui para falarmos da palavra do Senhor, meditarmos um pouquinho, né? Essa palavra maravilhosa que vem do céu para nós. Eu quero pedir para você, se você não é inscrito, que você possa se inscrever no canal, né? Possa deixar o seu like, compartilhar com pessoas, né? Com amigos, para que também possa estar, né, aprendendo um pouco mais da palavra, né, ouvindo a palavra de Deus, porque nós necessitamos de buscar a Deus, né, em todo momento da nossa vida, principalmente agora em que a palavra do Senhor a cada dia está se cumprindo. Nós estamos vendo, né, observando os sinais, né, e sabendo que o nosso Cristo ele está próximo para nos buscar, tá certo? E nós vamos ler aqui em Gênesis, capítulo 19, versículo 15, que nos diz assim: Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Continuando aqui, Tendo hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Agora vamos para o versículo 24, que nos diz: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade. Ainda diz assim: Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A palavra de Deus nos fala aqui sobre o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, né? A palavra do Senhor nos diz que eles estavam vivendo, né? Estavam consumidos mesmo pelo pecado, fazendo aquelas coisas que não agradavam a Deus, né? Mas em meio a esta cidade tinha um servo do Senhor lá, né, chamado Ló. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor intentou destruir Sodoma e Gomorra. Ele não só intentou, mas ele executou aquilo que ele queria fazer contra aquela cidade. Tanto é que o título do capítulo 19 fala: A destruição de Sodoma e Gomorra. Daqui eu já tiro uma lição. O pecado nos traz a destruição da nossa alma, tá certo? E aqui a palavra de Deus diz que o Senhor enviou anjos, né, até Ló, para avisá-lo, né, que Deus iria enviar juízo sobre aquela cidade. E ali Ló, né, enquanto eles falavam para Ló, eu acho que Ló ali ainda meio, né, mole ou devagar nas coisas, só que o Senhor estava com pressa de executar aquele juízo sobre aquela cidade, né? E os anjos: Bora, né? Pega a tua mulher daqui, as tuas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. E a palavra diz aqui, tendo ele hesitado, né, no caso a Ló, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali, arrancaram daquela cidade à força, né? E os deixaram fora da cidade. Ainda diz assim, porque o Senhor teve misericórdia deles, né? Então o Senhor, quando ele quer salvar, o plano dele é esse. Muitas vezes o Senhor está insistindo ali conosco: olha, se volta, né, através dos seus servos, se volta para Jesus,
porque o juízo de Deus é vindouro, já está próximo, né? O juízo de Deus sobre toda a terra. Uma palavra de Deus nos diz, ainda diz assim, ó, o Senhor teve misericórdia deles. Se não tivesse a misericórdia de Deus sobre eles, eles também seriam destruídos com aquele povo, né? Com aquelas 2 cidades que o Senhor destruiu. Aí diz assim, e assim os tiraram da cidade, os anjos do Senhor tiraram Ló daquela cidade, né? Aí disse assim, um daqueles anjos disse a Ló, agora fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. Você já saiu daqui, pois vá embora, daqui o Senhor já te tirou. Ainda diz, mas não olhe para trás, porque ali não tinha mais nada para Ló, né? Ali era o juízo de Deus mesmo sobre aquele lugar, como a Bíblia diz que o Senhor ia destruir, o decreto já era de destruição daquela cidade, pelas cidades de Sodoma e Gomorra. E aqui, indo um pouco mais adiante, né, no versículo 24, diz assim, então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Aí ele diz assim, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Olha que eles repreenderam, né? Nos versículos acima, dizendo, fuja por amor à vida, não olhe para trás e nem pare em lugar algum. Só que aqui, né, o Senhor destruindo, né, o fogo consumindo aquela cidade, enquanto Ló, sua mulher, suas filhas fugiam, a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Só que eles tinham ordenado, não olhe para trás, siga adiante, aquilo que para trás ficou, deixa para lá mesmo, segue adiante agora, né? Talvez ela ficou curiosa em ver como é que seria aquela destruição, ou estava pegada com alguma coisa ainda naquela cidade, né? Sei lá, com seus parentes, sua vida, os seus negócios. Ela estava talvez preocupada com aquilo que ficou lá naquela cidade. Ei, mas se Deus já te tirou de onde tu estava, agora o destino é prosseguir. Não olhe para trás, mas não. Tá certo? Porque o lugar que você estava não era o lugar que Deus queria que você estivesse. Porque aqui a palavra de Deus diz que ela foi transformada numa coluna de sal. Então assim é morte. Se você olhar para trás e que desejar voltar para ali, é morte para você, espiritualmente falando. Então Deus não quer que você morra. Deus quer que você viva. É por isso que Ele te arrancou de lá de onde você estava. Por isso que Ele me arrancou de onde eu estava lá no mundo, sem conhecer a Cristo, né? Mas aqui a palavra do Senhor também nos diz bem aqui em Lucas, né, capítulo 17 e versículo 28, que o próprio Jesus falou, disse assim, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Aí diz esse versículo 28, que era exatamente esse que eu pretendia ler. Aconteceu a mesma coisas no dia de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, né? E destruiu a todos. Acontecerá extremamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Aqui a Bíblia nos diz que Jesus ele será revelado a nós. Assim como Deus se revelou naquele dia para Ló, né, enviando os seus anjos para resgatar ele daquela cidade, para que ele não perecesse junto àquele povo, né? E Ló ali fugiu pela sua vida, como a palavra diz, por amor à tua vida, foge, né? Te esconde. Eu falando agora
essa palavra, te esconde em Deus, foge de onde você está. O juízo de Deus está se aproximando. Não tem como nós falarmos da palavra de Deus, dessa Bíblia aqui, onde tem muitas histórias, né? Muitas palavras, né? Não tem como nós não falarmos do principal, que é a volta de Jesus, né? Que é a nossa salvação em Cristo. E hoje a palavra para nós, que assim como o Senhor avisou naquele tempo sobre a destruição daquelas duas cidades, o Senhor está avisando também hoje, seja por mim agora falando com você, seja por várias pessoas que têm falado, né, a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, né? E assim como Ló ouviu, entendeu e obedeceu a voz do Senhor por meio dos anjos e fugiu daquela cidade, livrou a sua vida e da sua família, né? E assim esta palavra foi consumada, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Nós crendo ou não, a palavra de Deus, ela está se cumprindo, né? E ela se cumprirá até o final. Nós podemos olhar como está o mundo, como a Bíblia diz, né? Nação contra nação, né? Terremotos, né? Fome, pestes em vários lugares. Tudo isso está acontecendo. E a palavra diz que é o princípio das dores. Lá são os princípios das dores que ainda estamos vendo. Então há tempo de você fugir. Há tempo de você correr para os braços do Senhor. Escapa-te por tua vida, a palavra nos diz. E a palavra também nos diz que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma, mas que nós devemos temer aquele que pode matar tanto o corpo como lançar a alma no inferno. O inferno é real, e assim como Deus destruiu, enviou o dilúvio sobre a face da terra, né, para destruir aquela humanidade que estava distante de Deus. A Bíblia diz que todos os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecerem de Deus. Então aquelas pessoas que hoje muitas vezes ouvem esta palavra, estão criticando, porque os crentes só eles acham que eles vão ser salvos. Ei, a Bíblia nos garante que nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador para que nós sejamos salvos. Nós precisamos crer nesta palavra, obedecer a palavra do Senhor e seguir nesse caminho, porque a palavra de Deus também diz que o mundo já é do maligno. A palavra diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então todas as respostas que você procura está aqui, no manual do céu, na palavra de Deus que foi enviada para nós. E hoje nós estamos anunciando esta palavra para que você também seja alcançado, assim como Ló foi alcançado, né? Porque o Senhor enviou a sua palavra através dos anjos. Hoje você tem a nós, né, que estamos aqui levando esta palavra de salvação para você. Então que você seja alcançado, que você venha a ser despertado a cada dia pela essa palavra de Deus, né? Todos os dias nós precisamos, porque, né, nesta cidade, né, que é pecaminosa, né, que tão de perto nos rodeia, né, o pecado que quer nos engolir, nos tragar, nos afastar de Deus. Mas existe um escape em Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus veio por amor a nós e brevemente Ele virá nos buscar. Então não ache que o Senhor está demorando. Tudo já foi decretado no céu, né? Por Deus, o dia, a hora, tudo está gravado lá na agenda de Deus. Então não se precipite em achar que Deus está demorando em enviar Jesus para nos buscar, porque o Senhor tem o momento certo para todas as coisas. Só precisamos ficar atentos, aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós não sejamos destruídos e consumidos, né? Como foi aquela cidade de Sodoma e Gomorra. O Espírito é eterno, o nosso Espírito é eterno. E o nosso Espírito voltará a Deus para nós prestarmos conta das nossas obras aqui na terra, né? Ali, Sodoma e Gomorra prestaram conta do que eles faziam aqui na terra, né? O Senhor se irou com aquelas cidades,
e o juízo de Deus se manifestou sobre todos eles. E hoje eu estou aqui para falar esta palavra da parte de Deus para nós, que nós venhamos estar buscando ao Senhor sem olhar para trás, né? Que nós venhamos cada dia mais buscar em Deus a nossa salvação, né? Servir a Jesus é renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, para que nós possamos naquele grande dia receber de Deus o nosso galardão, a nossa salvação, a nossa coroa, tudo aquilo que a Bíblia nos promete da parte de Deus, né? Então nós precisamos perseverar em buscar ao Senhor, aguardando a sua tão grande salvação por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. E o Espírito Santo, aquele que me convenceu desta verdade, ele também pode te convencer. Chame ele, pergunte para ele o que você precisa fazer para conhecer mais a Deus e a sua verdade em Cristo Jesus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, nos guarde para todos sempre, tá certo? Muito obrigado por você ter assistido, né? Estar acompanhando esses vídeos. E é muito importante esta palavra para os nossos dias, certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde para todos sempre, em nome de Jesus.